Santo Deus é o nome do Senhor. Ora catarabassuri catarabacanta. Eita na catarabassu de canta de catarabassu na catarabassu de canta. Eita glória, amém? Cumprimento a todos os irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estamos aqui para iniciar mais uma live, amém? Nesta sexta-feira, amém? Feriadão, onde muitos estão em casa, né? Mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu creio que Deus vai bradar nessa noite como tem bradado na vida de muitas pessoas, né? Eu quero ser um canal de bênção nessa noite para a tua vida, para o teu ministério, né? Você que está entrando agora e novamente a paz do Senhor, para que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. Nós estamos vivendo tempos onde Deus tem permitido, amém? Nós reservar um tempo da nossa vida para que nós vamos estar com a nossa família, buscando e orando nas madrugadas. Em Provérbios, a Bíblia disse: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. É tempo de nós buscarmos ao Senhor em oração, em clamor, em propósito, para que Deus venha abençoar a nossa vida e venha derramar sobre nós um canal das suas bênçãos a cada dia mais e mais, amém? Que Deus possa abençoar, amém, a cada um que está entrando, a Gabriele, o Anderson, a Priscila Mendes, a Viviane Fonseca, amém? Eu sei que muitos ainda vão entrar, amém? Porque nós estamos no começo desta live, eu tenho uma palavra de Deus nessa noite, para a tua vida, uma palavra que vai balançar nessa noite. E você vai entender que você não foi chamado pelo homem, você foi chamado pelo Senhor. E quando Deus chama a cada um de nós, Deus chama com um propósito. Pastor, qual é o propósito? Deus nos separou desde o ventre da nossa mãe. E Ele tem para nós uma promessa de vitória na tua vida, uma promessa de te colocar de pé, te levantar para que você possa ser a diferença nesta terra. Eita na catarabacanta. Ore catarabassuri catarabachana catarabassu de canta. E catarabachana catarabassuri catarabacanta. Ore catarabassuri catarabachana catarabacanta de catarabassu. E catarabachana catarabassuri catarabacanta na catarabassu de canta. Amém? Eu quero deixar uma palavra de abertura, amém? Nesta noite no Salmo 23, amém? Que nos diz desta forma, para nós estar entrando na santa, poderosa palavra do Senhor. Nós estamos vivendo os tempos da nossa vida que a maior revelação dos dias atuais de hoje é a palavra de Deus. E muitas pessoas às vezes não adquirem o que está na palavra. A maior revelação nos dias atuais de hoje, se nós abrirmos a Bíblia, o Senhor tem falado conosco pela sua palavra. E nós vamos viver promessa, nós vamos viver milagres, nós vamos viver manifestações, a qual estão dentro da palavra, porque Jesus disse: aquele que crê em mim, não fará os mesmos sinais que eu fiz, mas fará maiores. Nós estamos vivendo tempos na nossa vida, pastor, então por que não acontece? É porque as pessoas já não acreditam mais em poder. As pessoas já não acreditam mais que o Espírito Santo opera, que o Espírito Santo age. E eu quero nesta noite que você entenda algo, que Deus te trouxe aqui nessa noite para trazer algo ao teu coração. Para Ele dizer para ti que as promessas dele estão de pé. E para que você possa tomar posse desta vitória, amém? Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma.
Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Vamos fazer um minuto de oração nesta noite de hoje, para que Deus possa entrar dentro da tua casa, abençoar a tua vida, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui nesta sexta-feira, Pai, com o coração aberto. Nós estamos aqui, meu Deus, para render graças ao teu nome. Senhor, eu te agradeço por cada pessoa, meu Pai, que está, meu Deus, conosco nesta live. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, também, meu Deus, porque por causa das nossas orações, pessoas que não estão, meu Pai, estão sendo alcançadas. E eu determino que nesta noite, Pai, o Senhor venha bradar como o Senhor nunca bradou. E o Senhor venha fazer coisas grandes, meu Pai, que ainda o Senhor não fez. Mas nós clamamos nesta noite agora, Pai, abre o canal da revelação. Senhor, da palavra, da profecia, Pai, aquilo que o Senhor tomar na minha boca hoje, e aquilo que o Senhor me mandar dizer debaixo de uma autoridade, Pai, eu quero ser profeta aqui nessa noite. Eu quero ser profeta, Deus, para entregar tudo, ó Pai, que o Senhor me mandar nesta noite. Eita, nacatarabacanta. Oracatarabasuri catarabachana catarabacanta de catarabasuri catarabachai. Pai, nós clamamos ao Senhor, meu Pai. Visita, Pai, esta família, Pai, supre as necessidades. Pai, não deixa faltar o pão, não deixa, meu Deus, ó Pai, da mesma forma, Pai, que o Senhor mandou Elias a Serepta, Pai amado Deus, manda, Pai amado Deus, a providência. Meu Deus, ó Pai amado Deus, que seja que o Senhor venha mandar um maná, Senhor. Meu Deus, então entra nesta casa, entra nesta família e faz a tua obra na catarabacanta. É o que nós te pedimos nesta noite, Senhor, e nós te agradecemos. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, e que a provisão do Senhor esteja entrando nesta casa, que a provisão do Senhor esteja entrando nesta família, Pai. Confirma, Deus, o milagre em nome de Jesus, amém? Abra a sua Bíblia sem perda de tempo nessa noite. Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite, no livro de Êxodo, no capítulo 3, para que nós possamos entender o que Deus está requerendo dizer ao nosso coração. Deus fala com Moisés por meio da sarça ardente, amém? Êxodo capítulo 3, primeiro, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Mídian, e levou o rebanho para trás do deserto, e veio ao monte de Deus, Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. E vendo o Senhor que virava para lá para ver, brandou Deus ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Quando nós entramos neste pequeno texto da palavra, no livro de Êxodo, capítulo 3, para nós entendermos esta palavra, eu tenho que voltar um pouquinho na Bíblia para você entender. A Bíblia fala que Moisés, quando ele nasceu, Faraó havia perseguido agora todo o povo judeu, sendo criança. Faraó deu uma ordenança para que morresse naquele tempo. E nós começamos a entender que Joquebede, quando ela teve Moisés, ela coloca Moisés dentro de um cesto. Todo mundo conhece essa história, mas para você entender onde eu quero chegar nessa noite, Deus vai falar contigo. Quando Moisés é colocado dentro daquela cesta, a minha Bíblia fala que Miriam, sua irmã, acompanhou aquele cesto sobre o rio Nilo. Nós começamos a entender que Moisés, quando estava dentro daquele cesto, Moisés correu perigos, irmãos. Perigos que aquela água tinha, mas porém eu vejo uma mão de Deus estendida para guardar a vida de Moisés. Pastor, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo dizer comigo nessa noite.
Eu quero que você entenda que quando Deus tem uma promessa, que seja na vida de Moisés, na minha vida e na sua vida, a mão do Senhor sempre estará sobre nós, nos livrando de todos os perigos, de todas as ameaças que Satanás sempre tem se levantado contra a nossa vida, porque Deus está no controle de todas as coisas. E a minha Bíblia fala: e quando aquele cesto desce o rio, a filha de Faraó era acostumada a descer naquele rio para se banhar, ela e as suas donzelas. Mas a minha Bíblia vai dizer que quando o cesto está descendo, a filha de Faraó não vê o cesto. Mistério da palavra, para que tu possa entender. Quem vê o cesto são as donzelas que estavam com as filhas de Faraó. Pastor, o que o senhor está querendo dizer que eu ainda não entendi, que eu ainda não peguei o mistério da palavra? Observação para nós entender que quem estava no alto era a filha de Faraó. Então a primeira visão, o qual ela teria que ver o cesto, mas ela não viu o cesto. Mas porém as suas donzelas viram o cesto e chamaram a sua atenção. Quando elas viram aquele cesto, ela pede aquelas donzelas para entrar na água e tirar aquele cesto de lá que estava sobre as águas. E aqui começa o princípio de todas as coisas na vida de Moisés. E nós começamos a entender que quando aquelas donzelas tiram aquele cesto, quando elas abrem aquele cesto, era o menino que estava lá dentro. E a filha de Faraó toma aquela criança e resolve criar, resolve cuidar daquela criança como se fosse o teu filho. E o tema da minha mensagem nesta noite: Xanacatarabasuri catarabiou de catarabasu de canta. Ora catarabachai de catarabasu de canta. O tema da minha mensagem hoje será Deus resgatando profetas. Pastor, eu não entendi. Deus vai resgatar profeta nos dias atuais de hoje, qual nós estamos vivendo. Mas eu entendo que quando o Faraó agora vai para o palácio, como ele sendo uma criança hebreu, ele foi criado como uma criança egípcia. Moisés foi colocado o nome Moisés porque foi lhe tirado do rio. Então Moisés recebe tudo agora. Moisés recebe o conforto. Moisés recebe agora o cuidado de uma mãe. E nós começamos a entender que ele aprende tudo que está sobre o Egito. Ele aprende a falar. E ele cresce, só que o tempo passa na vida de Moisés. Ele vai descobrir umas verdades da vida de Moisés. Que o sangue qual corria na sua vida não era um sangue egípcio, era um sangue hebreu, que Moisés também tinha uma descendência. E nós começamos a entender que quando o tempo passa, que Moisés descobre essas verdades, ele tenta puxar as raízes de onde ele saiu, de quem ele foi gerado. Só que quando ele resolve buscar as suas raízes, nós começamos a entender que nesse propósito, qual Deus permite Moisés entender, ele procura a mãe já tinha falecido. Mas nós começamos a entender que ele acha duas pessoas da sua família. Ele acha a sua irmã Miriam e ele acha o seu irmão Arão. Nós começamos a entender que Moisés agora ele descobre a verdade. O que estava oculto na vida daquele homem já não está mais. Agora ele começa a andar na verdade e ele sabe que lá não era o seu lugar. Então a minha Bíblia fala que um dia Moisés passeava aonde os hebreus trabalhavam e ele viu um soldado batendo em um escravo. Nós começamos a entender que cada chicotada que aquele soldado dava naquele escravo hebreu sentia Moisés, porque o sangue corria sobre as suas veias. E a minha Bíblia fala que ele pegou aquele homem, matou e enterrou na areia. Só que chegou um determinado tempo que estava oculto na vida de Moisés aquele assassinato. Eles descobrem a identidade de Moisés. E Moisés ele tem que fugir agora para o Egito. Ele foge para o deserto agora, e nesse deserto ele caminha. E Deus ainda está guardando a tua vida. Moisés tinha de tudo para desfalecer naquele deserto.
Mas o que é que nós entendemos de deserto na nossa vida? Deuteronômio capítulo 8. Que Deus nos leva no deserto para ver o que está no nosso coração. Quantos crentes que estão vendo essa live estão passando por um deserto na tua vida? E até hoje você não entendeu qual é o propósito, você não entendeu qual é o objetivo de Deus na tua vida. Você está debaixo de um propósito de Deus, então você não deve andar conforme a tua vontade, você deve andar conforme a vontade de Deus na tua vida. Só que para a vontade de Deus, para nós andarmos debaixo da vontade de Deus, às vezes Deus pede algumas coisas da nossa vida que às vezes nos dói, nos machuca, nos fere. Deus começa a provar Moisés agora, até quando ele chega em mim diante do seu sogro. Ele conhece Jetro agora, ele chega. A Bíblia fala que ele vê uma fonte. E nessa fonte agora ele dá água para aquelas ovelhas. A Bíblia vai dizer que ele conhece as filhas de Jetro. Vai para sua casa, a bondade de Jetro alcança Moisés. E ele casa com uma das filhas de Jetro. E a minha Bíblia vai dizer que agora ele toma por herança algumas coisas agora que pertencia a Zípora, agora também é de Moisés. E no decorrer desta caminhada, a minha Bíblia vai dizer, agora estou adiantando esse pequeno texto para você entender essa mensagem. A minha Bíblia agora fala que Moisés pega aquelas ovelhas e vai apacentá-las de longe da sua casa, e ele vai até o monte. E é nesse monte que Moisés, ele vê algo que ele não tinha visto. Nós começamos a entender que quando Moisés, ele viveu naquele deserto apacentando aquelas ovelhas, ele via algumas coisas. Pastor, que coisa é essa? Ele via aquela sarça pegar fogo, por causa do calor do deserto, durante um calor imenso. Então a minha Bíblia vai dizer que ele via aquela sarça pegar fogo e se queimava tudo e não sobrava nada. Só que a minha Bíblia agora vai dizer aqui na palavra, no capítulo 3, que apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Em muitas Bíblias você vai ver essa versão, o anjo com a letra minúscula. Então ele vai simbolizar, são qualquer tipo de anjo, mas quando você vê nesse pequeno texto, anjo com a letra maiúscula, não está referindo a qualquer anjo, está referindo ao anjo do Senhor. O próprio Deus, ele veio ter um encontro com Moisés, e numa pequena chama de fogo, a minha Bíblia fala que ele desce sobre uma sarça. E o fogo havia pegado naquela sarça, mas ela não se queimava. O que nós podemos entender dessa sarça? Naquela sarça tinha algo a mais, ela tinha resistência. Ela tinha uma resistência onde o fogo estava sobre as suas folhas, onde o fogo estava sobre os seus galhos, mas não se consumia. Nós começamos a entender que nessa sarça havia uma resistência sobre ela. Resistência de quê, pastor? De suportar o fogo sobre ela. Deus te trouxe aqui nessa noite para você entender que todo crente na sua vida tem que ter resistência. Quantos crentes que não têm uma resistência, e a hora que Deus vier ao teu encontro, talvez você não vai suportar o fogo, talvez você vai desfalecer. Talvez se você não tiver uma resistência, você não vai suportar quando Deus aparecer e brandar como uma tocha de fogo sobre a nossa vida. O que é que nós trazemos resolução desta palavra? Que todo crente, ele tem que ser como uma sarça, aonde o fogo desça sobre ela, mas ele tem mais ainda, ela vai ter uma resistência para suportar o fogo. Você não entendeu, né? Deus está dizendo ao seu coração nesta noite, irmão, quantas lutas tem balançado, digamos, a sua sarça, e Deus tem visto que uma coisa você não tem tido resistência, você não tem passado pelo teste de Deus na tua vida, você não tem suportado o fogo de Deus sobre a tua sarça. Então Deus está querendo dizer a mim e a você que você não está tendo a resistência que você precisa ter na tua vida.
Pastor, como eu faço para absorver essa resistência na minha vida? Essa resistência você somente vai absorver em vida de comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Essa resistência na tua vida você só vai adquirir quando você abrir mão de algumas coisas da sua vida e dizer: Senhor, eis-me aqui, estou eu preparado para receber o fogo do Espírito Santo. Irmão, você não está entendendo. Você não está entendendo o que Deus quer trazer aqui nessa noite para você entender. Não adianta você ser uma sarça bela, irmão, mas não ter a resistência de Deus. Você não suportar o fogo, você não suportar a luta, você não suportar a provação. Então para que você pede? Deus, me dá um ministério de fogo. Mas será que quando este fogo descer sobre a tua vida, Deus está te perguntando: será que você vai estar preparado? Será que você tem uma resistência de Deus para suportar este fogo? Há uma necessidade nesta noite de nós termos uma vida de resistência na presença do Senhor. Nada com Deus é fácil, irmão. Às vezes, para receber algo de Deus, tudo na nossa vida tem um preço. E este preço diante de Deus, às vezes, é muito caro. Deus quer que você entenda nessa noite. Abriu de mão de tantas coisas da tua vida, mas ainda não tem resistência. Abriu mão de tantas coisas da tua vida. Talvez a sua sarça está bela, talvez a tua sarça está robusta, mas tem te faltado algo da parte de Deus. E este algo que tem te faltado se chama resistência na tua vida. Irmão, quantos crentes que não têm resistência. Aí às vezes está orando: Senhor, me dá o teu fogo. Senhor, me dá a capa de Elias. A hora que a capa descer, se você não tiver uma resistência, você não vai permanecer na presença, você não vai suportar o peso desta capa. Deus está dizendo que Deus te chama hoje para que você venha ter uma vida de resistência na minha presença, para que você venha ter resistência do Espírito Santo nesta noite. Eita, na catarabacanta. Está entendendo o que Deus está dizendo? Cutuque esse irmão que está do seu lado, diga: resistência. Diga: é algo que Deus não te dá, é algo que você tem que adquirir. Moisés estava acostumado a ver o fogo no deserto, mas ele pegava sobre a sarça e consumia. Mas quando ele olha para aquela, o fogo não consumia ela. O que chamou a atenção de Moisés era a resistência que aquela sarça tinha. E eu te pergunto nessa noite, que tem te chamado a tua atenção, o que tem te trazido mais perto de Deus? Será que a resistência? Deus quer manifestar algo na tua vida para você entender por intermédio da resistência. Sem resistência não suporta fogo. E para você suportar algo na tua vida, no teu ministério, na tua chamada, você tem que ter uma resistência de Deus na tua vida. Deus está falando algo no meu coração. Sabe por que muitos casamentos hoje não suportam? Porque tem faltado resistência na tua vida. Qualquer coisa é motivo de você falar: eu vou largar, eu vou separar. Eu vejo que no teu casamento não tem resistência, tem faltado resistência da parte do Senhor na tua vida. Eita, na catarabasurigatarabachai. Deus só vai te dar. Entenda isso, profeta, profetiza do Senhor. Deus só vai te dar algo no teu ministério a hora que Deus vê realmente que você tem resistência para suportar a prova que Deus vai mandar na tua vida. Deus, ele sempre vai trabalhar em cima daquilo para mostrar para nós: se eu não tiver resistência, eu não estou preparado para o ministério. Quantas pessoas, irmão, não têm tido resistência? Quantas pessoas hoje que você é obra abrindo, fechando, porque nós entendemos que essas pessoas nunca teve uma resistência para suportar a luta. Essas pessoas nunca teve uma resistência para suportar o fogo de Deus na tua vida. Pastor, qual é a forma que Deus prova? Diga: o fogo. O fogo, quando ele desce sobre a sarça,
Deus está querendo dizer, se você suportar, você tem resistência de Deus na tua vida. Já vou orar para essas pessoas aí. Aguenta a mão, deixa eu terminar essa mensagem. Eita, na catarabacana. Deus está dizendo para 10 pessoas o que tem faltado na tua vida, sabe o que é? Não é oração, não é jejum, é resistência. De muitas das vezes você não tem tido resistência na tua vida para suportar o que tem vindo. De muitas das vezes você não tem tido resistência para suportar as lutas que têm chegado na tua vida. De muitas das vezes na tua vida você não tem tido resistência para suportar o vento que Deus tem mandado e que tem passado na tua vida. Eita, na catarabacanda. Oh, Deus mandou aquele fogo sobre aquela sarça, só para mostrar para Moisés que aquela sarça não era igual a outras. Aquelas outras queimou tudo e não sobrou nada, mas aquela lá tinha resistência, ela suportaria o fogo, e o fogo não queimava ela. Deus quer que você entenda, meu amado. E resistência é algo que Deus quer que você tenha. Deus está dizendo que resistência é algo que Deus quer que você absorva para o teu ministério, para a tua chamada. Diga, resistência é algo que vai te colocar de pé na minha presença. Deus está de resistência, é algo que vai fazer você permanecer na minha presença, dando glória a Deus, dando rajado de língua estranha, recebendo a minha autoridade, o meu poder, a minha unção na tua vida. Mas tem que ter